Porque eu tomei uma atitude agora recente, Varão, e que foi muito difícil eu tomar essa atitude, sabe? Eu estava vindo candidato à presidência. Eu era pré-candidato à presidência pelo Brasil 35. Só que o Brasil 35 não me proporcionava debate. Eu não ia ter tempo de televisão para fazer debate. E a minha missão na Terra é passar anunciando o reino, meu irmão, podendo falar de amor. Então, por que eu viria candidato à presidência se eu não vou poder falar? Uma coisa foi eu ter vindo em 18 como presidente pelo Patriota e ali eu estava anunciando reino. Só que naquele momento Daciolo não era conhecido. Naquele momento as pessoas estavam ali e não sabiam o que Daciolo iria falar. Hoje é diferente. Hoje eu não consigo portas, apesar que quem abre e fecha a porta é o Criador, mas os partidos hoje, eles tentam de todas as formas impedir que o Cabo Daciolo venha numa candidatura majoritária, porque eles não sabem o que eu vou falar. Exato. Eu não tenho compromisso com homens, eu tenho compromisso com o Criador. Eu creio que nós não somos o único. Pessoas não estão à venda. Pessoas querem o bem, pessoas querem fazer algo verdadeiro e a maioria da população é isso. Homens e mulheres do bem que hoje não sabem como mudar isso tudo. Eu creio que a mudança está na nossa unidade e no clamor. Tu leva um povo a clamar, e não tem nada a ver com religião, e aí acontecem as grandes transformações. E em determinado momento, eu tive no Ceará, Varão, para encontrar com um amigo que é o apóstolo Luiz Henrique, um grande homem do Criador. E eu fui me encontrar com ele, e quando eu chego no Ceará, eu me deparei com a Polícia Federal na casa do Ciro. Eu não fui lá falar com o Ciro, não tinha encontro com o Ciro. Minha fala com o Ciro foi muito rápida, em um debate onde ele me apresentou a família dele. Sim. Só que quando eu cheguei lá, eu fui tratar com o Varão, porque eu acabo visualizando que nesse cenário que nós estamos vivendo hoje, de mais de 12 milhões de pessoas desempregadas, tudo que nós já colocamos aqui, daqui a pouco vai estourar uma verdadeira guerra civil. Eu tenho medo disso também. Sim, mas é provocado e é proposital. Sim, eu tô vendo... os dois lados ganham com isso, de ficar criando esse embate, né? É proposital, meu irmão. Eu tenho medo antes das eleições, de acontecer alguma coisa na rua. Entendeu? Primeiro a gente coloca uma grande... Lula e Bolsonaro. Eles opostos. Eles ali ficam nesse cenário. E aí você vê dentro de lares pessoas brigando e discutindo por Lula e Bolsonaro. Amigos. Que ambos sentaram no poder, tiveram a cadeira, e o Bolsonaro hoje com a cadeira, e Lula teve também a sua oportunidade, e o povo sendo oprimido. Nenhum deles foram direto na ferida, que é justamente a questão da auditoria da dívida pública, nos banqueiros. Nós estamos pagando juros da dívida em cima de juros. Conclusão, nesse dia que eu estive lá, eu fui lá falar com esse amigo sobre justamente a questão de uma guerra civil que estava no meu coração. Ao mesmo tempo, a polícia estava batendo no Ciro. Eu cheguei no aeroporto, a Polícia Federal estava na casa do Ciro. E você achou que era um sinal, alguma coisa? Meu irmão, o Espírito Santo de Deus, você é um servo do Deus vivo, entendeu? É notória a presença do Espírito Santo aqui, que Deus tem propósito na tua vida, é notório, entendeu? Isso é fato. Isso é claro. Você entra no Espírito aqui, você vai sentir. O cenário pode ser entendeu? O cenário é mas eu consigo ver dentro. Eu não estou vendo o cenário, estou vendo o que está aqui em volta, entendeu? Aqui tem luz, aqui tem presença, aqui tem glória, entendeu? Então, meu irmãozão, quando eu chego lá, o Espírito Santo de Deus me incomoda de orar por ele naquele momento. Aí eu falo, qual é o maluco, meu irmão, que vai entrar na casa de um político que, entre aspas, é um rival político, porque ele estava numa bandeirinha, eu estou em outra, divulgando um cenário de soluções para a nação. O que eu vou fazer na casa dele, Varão? Mas você sentiu Sim, pô, uma ordem divina para ir orar por ele. Nossa. Eu posso falar isso, eu falo isso com maior clareza. Ordem divina. E eu fui lá. Estive lá com o apóstolo Luiz Henrique. E nós chegamos na casa dele, e estava uma situação bem delicada, o momento era muito delicado, e o que eu fiz lá foi pregar para ele, meu irmão. Qual era a probabilidade de Cabo Daciolo bater na porta dele naquele dia, Varão? E como ele te recebeu? Meu irmão, ele abriu aquelas portas com o maior carinho e me ouviu, Varão. Entendeu? Eu cheguei lá com uma tristeza muito profunda no ambiente, mas eu saí daquela sala com um sorriso no olhar de todos ali. Mas já era a glória do Espírito, não tem nada a ver com o Daciolo. Era o Espírito Santo ali. Porque o Criador tem propósito na vida do Ciro, tem propósito na família dele, na casa dele e de todos que estão ouvindo aqui. Então, muito mais do que qualquer cargo político para mim, eu quero anunciar reino, Varão.
Eu posso deixar... Quando eu voltei dessa viagem, eu parei e aí no avião, meu irmão, a glória do Espírito Santo, você conhece a presença do Espírito Santo, e aí a presença do Espírito Santo naquele voo era tão intensa e tão forte. Você já tinha desistido da candidatura? Não tinha desistido de nada, meu irmão. Eu fui lá só para falar para ele, olha, varão, levanta a tua cabeça, porque o Criador tem um propósito na tua vida. Tem um porquê que isso tudo está acontecendo. Porque o que eu estaria fazendo aqui hoje? Por que eu estou anunciando a palavra para você aqui agora? O apóstolo Luiz Henrique fez um apelo para ele verbalizou Jesus, varão. Ele aceitou Jesus, verbalizou. Entendeu? Ele soltou e ele, todos os seus seguidores, sabem que ele é um católico fervoroso. Entendeu? Mas naquele momento, daquela aflição, o Criador levou o cabo da Ciolo e o apóstolo Luiz Henrique na casa dele e anunciamos já a palavra de amor para ele. Quando eu volto dali, meu irmão, e estou no avião, o Espírito Santo começa a me incomodar com muita força, que era para mim, para que eu não viesse candidato mais. Eu não ia ter debate, eu não ia anunciar reino. E aí a minha fala foi que eu não viria mais, e eu falei, olha, Ciro, se você tiver um voto, esse voto foi do cabo da Ciolo. Guarda isso aí, meu irmão, em 2022. Eu fiz isso, eu fui contra a minha base, eu fui contra os militares, eu fui contra os evangélicos, que é uma base minha, mas eu fui a favor e de uma ordem que eu sei que é o mestre que mandou eu fazer. Não tenho dúvida do que eu fiz. Lá na frente todo mundo vai poder ver, porque senão, ou então vamos pegar a Bíblia e vamos rasgar. Se eu não posso fazer o ID, não tem como enganar Jesus Cristo. Ninguém vai enganar Jesus. Ninguém vai enganar Jesus para se beneficiar politicamente, meu irmão. Ninguém engana o Criador. Fôlego de vida sai da narina. Aquele homem, o Ciro Gomes, o Criador tem um propósito na vida dele. E se ele se voltando por completo a Jesus, e eu creio que ele vai ser batizado pelo Espírito Santo, está faltando uma etapa, Cabo da Ciolo e Ciro, importante, que eu tive na casa dele, pregamos para ele, depois nós fomos num culto, e nós está faltando irmos para um monte. Entendeu? Eu creio que ele vai ser batizado com o Espírito Santo. E aí, meu irmão, a palavra fala que tudo é permitido, nem tudo convém. Ele... entendendo esse mistério, o Criador vai usar ele em profundidade. E se for, diz a palavra em Daniel, capítulo número 4, verso 17, vai dizer que os anjos declaram o veredito, para que todo homem saiba que é o Criador que coloca o mais simples homem no poder a hora que ele quiser, ele tira e coloca e acabou. É ele que está no controle disso. Ele que determina quem vai sentar e quem não vai sentar. É ele. Ninguém senta hoje o Bolsonaro é presidente porque o Criador autorizou que ele fosse o presidente. Tem um propósito. Mas não me venham falar que as atitudes dele é a atitude de um servo do Deus vivo. Porque o Criador, quando ele fala que estive preso e você foi me visitar, quando ele está falando isso, nós estamos falando de quase 1 milhão de presos na nação, varão. Como é que eu vou pensar e vai passar pela minha cabeça que bandido bom é bandido morto? Que homem do Criador de Jesus é esse? Como assim, meu irmão? Se a história de um cristão é de arrependimento de pecado, e quem é que não tem pecado, meu irmão? Conta a tua história. Se eu contar a minha, as pessoas vão falar, conta a sua, e vamos contar de todos. Entendeu, meu irmão? Somos pecadores em busca de santidade. Mas todo o evangélico, todos aqueles que verbalizaram Jesus, o cristão de modo geral, tem uma história, meu irmãozão. Então eu quero que aqueles homens sejam lavados e remidos no sangue de Jesus e voltem e sejam um homem que proporcione o bem. É isso que nós queremos que aconteça.